vivemos no seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Nossa vida, o motivo novo, em nosso novo coração. Respondeu a nossa morte, e vivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. O motivo do louvor em nosso novo coração. Respondeu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O objetivo desse culto hoje é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E só Deus sabe quantas lágrimas nós derramamos naquele leito. Todos os dias eu saía dali me despedindo do meu pai. Eu não acreditei. Na verdade, eu falava, dava força para ele. Não vai dar tudo certo. Mas no meu coração, eu não acreditava que meu pai ia sair dali. E hoje nós estamos aqui todos presentes. Quem ama, quem conhece a jornada dele. Tantas vidas que ele levou para Jesus. Tantas pessoas que nem estão mais aqui, que hoje estão salvas porque ele conseguiu trazer a palavra do Senhor, levou a palavra do Senhor para tantas pessoas. E essa música retrata muito a nossa gratidão ao Senhor essa noite, por tudo que Ele fez na vida do meu pai, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda vai fazer. Essa é a nossa gratidão essa noite. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Só os homens. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é,
quero te agradecer com todo o meu ser. Os irmãos, seguem. Te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agora as mulheres. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Nós não podemos mensurar, Senhor, tamanha gratidão, Senhor, pelo teu sacrifício por nós, naquela cruz, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida do meu Pai, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que Ele passou, Senhor. Tu sabes todas as coisas, somente a Ti pertence, Senhor. Quais são os Teus planos na vida dele, Pai. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo maior na vida dele ainda. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode ainda usar essa vida, Pai. Como o Senhor usou tantas pessoas, Senhor. Usou Ele para trazer a salvação para tantas pessoas, Deus, trazer a Tua palavra. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Estamos reunidos aqui para Te agradecer, somente para agradecer, Pai. Hoje nós não Te pediremos nada, Senhor. Nós somente dobraremos o nosso joelho a Ti em gratidão, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Quando for vergonha inteiro, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e
Que amigo é bondade de Deus. Fiel, Senhor, em nossas vidas, Senhor, o tempo todo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, coração tão bom. Todo fôlego que tenho, da vontade de Deus. Me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de como eu sei, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, coração tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, coração tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar só as vozes, esse pedacinho? Só cantar. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Por quê? Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra para dirigente. Era o que a gente deveria fazer, né? Diariamente. Só agradecer a Deus por tudo, né? Só agradecer a Deus. Quando eu estava tocando esse louvor, eu estava lembrando que o Ronaldo falava assim: Lu, eu não consigo virar de lado. E a gente esquece que um acordar, que é tão natural para a gente, né? A gente perdeu uma visão, perdeu um braço, perdeu alguma coisa, perdeu um sentido. E a gente precisa valorizar mais isso e ser grato a Deus. Da hora que acorda até a hora, até dormindo, né? Eu vou chamar o Ronaldo aqui para ele dar uma palavrinha para vocês também. Queridos, eu não vou pregar, mas eu vou ler o menor salmo da Bíblia. E gostaria de fazer destaque a uma palavra. É o Salmo 117, que é composto de apenas 2 versículos. E o Salmo 117 diz o seguinte: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, todos os que não eram judeus. Louvai-o todos os povos, e aí inclui todo mundo. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Desse salmo, eu vou tirar uma palavra, que é misericórdia.
E talvez alguns aqui não saibam o verdadeiro significado dessa palavra. Misericórdia quer dizer miséria e córdia, quer dizer, vem de cardios, coração. A palavra junta, as duas palavras juntas, significam colocar o coração na miséria de outro. Então, queridos, eu não entendi por quê, mas graças à oração de vocês, Deus teve misericórdia desse miserável pecador. Aleluia. Eu estive por um fio, talvez um fio de cadeira. Eu estive por um fio para morrer. E sempre disse para a igreja aqui, e repito, não tenho medo de morrer. Não tenho medo, porque eu tenho certeza de que Jesus Cristo me acolherá. Mas também, não é por ter medo de morrer que eu procure a morte. Não procuro, não. Vou no dia que Deus tiver determinado. Mas, graças à oração de vocês, esse Deus maravilhoso teve misericórdia e me fez continuar vivendo. E por esse feito de Deus, eu agradeço por ter ouvido a oração de cada um de vocês. Olha, a cada um que tenha dedicado 10 segundos que seja, eu tenho muita gratidão por ter orado por mim. Porque eu estava morto mesmo. Aquela experiência da Luciana ter contato do meu cardiologista, que operou em 2010. No relatório escrito do hospital, ele colocou: nunca vi ninguém com tanto bom humor e paz no semblante. Porque antes de ser operado, eu disse: se Deus me levar, eu já vivi bem. Então, queridos, hoje eu tenho pessoas da minha grande amizade, pessoas do meu coração, tanto de amigos do mundo, da sociedade comum, como da igreja. A Ismael foi me visitar 2 vezes, da igreja. O Marco é pai do Luiz, marido da Larissa, minha filha. Foi me visitar também no hospital. O meu estado não era bom, eu estava mal-humorado. Se eu não demonstrei alegria para vocês, eu peço perdão. Minha filha, que dirigiu o louvor hoje, legal, né? Ver todos os filhos dirigindo o louvor ao Senhor. Todos os dias ia para lá. E ela disse que quando queria chorar, ela saía para que eu não visse a tristeza e a aflição dela. Mas, acima de tudo, por Deus ter aplicado a sua misericórdia na vida deste pecador, eu agradeço não somente a ele, mas a todos vocês. Como eu não vou pregar, muito obrigado pela oportunidade. E aleluia! Eu queria chamar as crianças aqui na frente, para ir para a salinha, as tias. Queria chamar o Rodrigo também. Eu queria chamar o Lelinho. Olha, mas muita gente queria visitar o Ronaldo no hospital, tá, gente? Mas é que o Ronaldo realmente, eu preferia que não fosse, porque o Ronaldo fica mal-humorado. Então,
Não, ninguém que se culpe, porque não foram, porque eu falei para não ir, viu, Naldo? Sim, Tá bom assim? Isso mesmo. Lelinho, tu pode orar, por favor, pelas crianças e pelo seu filho que vai trazer a palavra. O Lelinho é sobrinho de Ronaldo e o Rodrigo é filho dele, tá? Satisfação estar aqui com vocês nessa noite. É um privilégio de estarmos aqui compartilhando essa noite de alegria com o tio Ronaldo. Pessoa que amamos muito. E dizer que o seu grupo de oração foi um pouquinho grande, viu? Tinha gente na África orando por você. Tinha 400 pessoas em Goiânia orando por você. E moveu o céu, porque você está aqui. E hoje é o dia dos filhos, né? Inclusive, o Rodrigo, que é meu filho, chega aqui, filho. Homem de Deus. Me pediram para que eu trouxesse uma palavra esta noite. Mas eu, com uns probleminhas técnicos, né? Inclusive, ele fez eu ir quase na sua casa agora para chegar aqui. E eu designei o Rodrigo, né? Um soldado valoroso do Senhor, para ele entregar a palavra para vocês, especialmente para aquele rapazinho lá atrás, o Ronaldo, que nós amamos muito, né? E tem hora que dá uns brancos, mas depois eu vou contar a história para vocês, tá? E dizer, Ronaldo, que um grupo grande na nossa igreja manda um grande abraço para vocês. Os nossos pastores da Igreja Monte da Santidade do Senhor mandam um grande abraço. Os pastores de Hidrolândia também estavam orando. E todo mundo me cobrava, dá notícia do tio Ronaldo. E eu tinha que dar notícia do tio Ronaldo. Todo final de semana para a igreja, todo mundo queria saber notícia. Até que chegou a grande notícia, né? Que já estava fora de risco, que Deus ainda está preparando. Mas eu vou contar uma surpresa para você. Você lembra aquela vez na apresentação do seu neto lá na igreja cristã do centro? Lembra? Você lembra qual a palavra que Deus mandou eu te dizer? Lembra? Presente, né? Depois nós vamos contar isso também juntinho, viu? Então vamos orar. Separar essas crianças lindas para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos essas crianças, Pai, diante do destino do altar. Que o Senhor venha fazer, Pai, a tua graça e a tua misericórdia recair sobre todos eles, para que eles possam aprender e guardar a tua palavra no coração, para que eles venham crescer, não só em estatura, mas em verdade. Que o Senhor os guarde, nós te pedimos, no nome de Jesus. E abençoa também os professores que vão ministrar sobre eles. Guarda e livre de todo mal, Senhor, e usa um instrumento vivo nas tuas mãos. Amém? Amém. Eu fiquei muito emocionado, mas eu errei o trânsito, gente. Eu fui parar na casa do Ronaldo, viu? Foi rápido, viu? Pai querido, está aqui o teu filho, Pai, teu servo. Senhor, com tua graça e a tua misericórdia recai sobre ele. Usa ele, Senhor, nesse momento, para entregar a tua palavra, o que tu tem preparado para a tua igreja. Senhor, abençoa o teu povo, prepara os corações, para que possam aprender e degustar da tua palavra. Amém. Nós abençoamos ele, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu vou ter que começar sendo bastante honesto. Porque quando meu pai falou que era para eu dar a palavra, eu falei, pai, quem sou eu na fila do pão? Eu nem conheço o nosso tio, eu nem conhecia pessoalmente ainda. E eu que vou dar a palavra e tudo mais. Aí meu pai falou, não, vai ter que ser você, vai ser você. Eu falei, amém. Eis-me aqui, Senhor. E eu preparei uma palavra bastante simples, mas que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração nessa noite. Principalmente porque meu pai contou a história do nosso tio Ronaldo, sobre um pouquinho que ele passou. E sábado passado, né, a gente tem um culto de jovens lá na igreja, né, de tantas orações pedindo a Deus que restaurasse o Senhor, a gente fez uma oração de gratidão.
Agradecendo porque, realmente, igual o Senhor estava aqui pulando de alegria, nós agradecemos porque o Senhor está aqui pulando de alegria. Nós estamos orando em gratidão à vida do Senhor. E isso traz alegria para nós porque todos nós aqui nascemos de novo. Nós somos uma família chamada igreja, o corpo de Cristo. Então, mesmo que eu não tenha parentesco de sangue com nenhum, nós somos uma família, um corpo. Jesus nos chamou. Ele nos livrou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, nós aqui nessa noite estamos para celebrar essa graça que o Senhor derramou na vida do pastor Ronaldo. E eu vou falar um pouquinho acerca disso, sobre, mesmo em meio às provações, o Senhor, Ele derrama sobre nós a providência dEle. Amém? Eu queria começar lendo uma palavra que falar no livro de Josué, capítulo 4, se os irmãos puderem abrir. Josué, capítulo 4, no versículo 7. Esse texto fala acerca de quando o povo de Israel atravessa o rio Jordão. E eles estavam ali e o Senhor fala com Josué. Os irmãos acharam? Amém? No versículo 7, diz assim: Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, essa palavra diz acerca de um memorial, onde o povo deveria se lembrar daquele momento. E justamente nós, muitas vezes, colocamos que olhar para trás é pecado, porque nós lembramos da passagem da mulher de Ló. Porém, ela ali olhou para trás em relação ao mundo. Nós realmente devemos relembrar todas as provações que nós passamos no Senhor, porque isso produz em nós perseverança, produz esperança em nós. Então, mesmo as aflições que o Senhor nos impõe todos os dias, e igual o Tiago falou no começo, elas são inevitáveis. Todos nós passaremos por aflições. Justamente o texto que o Tiago leu. Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Elas são inevitáveis. O cristianismo, ele é o mais perto da loucura. E o Senhor fala isso. É loucura para o mundo, mas é salvação para os que creem. Jesus, ele é pedra angular para nós que cremos. Mas, infelizmente, para aqueles que não creem, ele é pedra de tropeço. Então, mesmo nós passando por aflições, é ele que nos sustenta. É ele que nos guarda. Então, nós estarmos aqui e o nosso pastor contando aqui seu testemunho, produz em nós esperança, fé. Nós estamos alegres hoje pela vida do pastor. Isso produz em nós a fé que o Senhor faz milagres. Que o Senhor, ele faz a sua vontade, boa, agradável e perfeita para nós. E os louvores que o Tiago escolheu foi realmente uma bênção, viu, Tiago? Tinha preparado essa palavra e quando você me mandou os louvores, assim, eu acho que eu fiquei chorando uns 10 minutos, porque eu amo esse louvor, né? Louvemos ao Senhor, né? Que ele diz: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Então, é isso, o Senhor nos traz novidade de vida todos os dias. Ele nos proporciona louvarmos a Ele todos os dias, como novidade de vida. Então, nós estarmos aqui reunidos e agradecendo e com louvor nos nossos lábios, alegria. Davi adorava louvar, tanto os salmos que ele escreveu como cânticos. Era a alegria que o Senhor colocava no coração dele, mesmo em momentos de perseguição, onde Saul estava para matá-lo, ele se alegrava, ele cantava, escrevia salmos ao Senhor. É assim que nós devemos passar a nossa caminhada cristã aqui. Mesmo em minhas aflições, é o Senhor que nos dá força. E se nós não estamos vendo realmente a presença do Senhor, nós precisamos realmente voltar a Ele, buscá-lo mais ainda. No livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 14, quando o povo está para sair do Egito, Deus fala para Moisés, diz: esse dia vos será por memorial, e o lembrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ali, quando eles são libertos do Egito, do pecado, o
O Senhor para eles fazerem um memorial e se lembrarem daquele dia, que o Senhor os libertou. Possamos relembrar o que o Senhor fez na vida do Ronaldo. Que o Senhor é fiel. Amém? E eu queria que nós lêssemos o texto que o Tiago falou no começo, João 16:33. Amém? João capítulo 16, verso 33. Jesus fazendo a sua despedida com os discípulos e ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem um pastor lá na nossa igreja que ele diz que ele adora os mas da Bíblia. Né? Sempre tem um versículo mas. Esse mas muitas vezes é o que nos traz o bom ânimo. Justamente isso. Jesus afirma: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor aqui ele não está nos fazendo uma simples sugestão, né? Eu sugiro a vocês que tenham bom ânimo. Não, ele nos dá uma ordenança. Mas ele nos ordena a ter bom ânimo no mundo, em meio às aflições, por um simples motivo. Porque no final do versículo ele diz: eu venci o mundo. A obra da salvação é 100% de Cristo e ele já fez tudo. O Senhor morreu ali naquela cruz para nos salvar. Ele que nos remiu dos pecados. Basta agora abrirmos o nosso coração, recebê-lo como Senhor e vivermos só para Ele. Justamente Jesus disse para várias pessoas que queriam seguir a Ele, ele disse que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. O primeiro passo é negar a nós mesmos, a nossa humanidade pecaminosa. Nós somos, sim, pecadores, miseráveis. Mas quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos uma nova vida. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Que alegria é essa? De sermos chamados filhos de Deus. Porque mesmo no nosso pecado, nós recebemos a salvação. E Ele nos ordena a não deixar de ter bom ânimo em momento algum. Nós vemos várias passagens bíblicas onde homens tiveram muitas dificuldades, inclusive o que mais teve dificuldades ali, o apóstolo Paulo passou por diversas situações, levou mais de 7 sessões de chibatadas, pelo menos 50 chibatadas em cada uma, passou por 2 naufrágios, passou uma noite em alto mar, isso tudo para pregar o evangelho. Outro exemplo, logo quando Jesus vai aos céus, no capítulo 5 do livro de Atos, os discípulos são chamados, eles estão pregando a palavra do Senhor, e os discípulos são chamados perante o Sinédrio. Os judeus não estavam gostando daquilo, da pregação. E eles são chamados, e muitos ali queriam matar todos aqueles, Pedro e João, queriam matar os dois. E Deus usou a vida de um homem ali, chamado Gamaliel. Olha, não vamos matar não, vai que eles são de Deus. A gente não pode lutar contra o Senhor. E eles simplesmente receberam chibatadas. E o impressionante é que eles saíram de lá, né, o livro de Atos, Lucas escreve que eles saíram de lá pulando de alegria, depois de levar as chibatadas. Por um simples motivo, porque eles se acharam dignos de sofrer por Cristo. Então, quando nós passamos por aflições, nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos alegrar porque o Senhor está conosco. Jesus, antes de ir aos céus, ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Muitas vezes nós não conseguimos ver a presença do Senhor. Mas é justamente isso que a fé que Ele nos dá serve. É justamente para isso. A fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo. Se nós estivéssemos vendo, nós não necessitaríamos da fé. Mas nós necessitamos da fé. Justamente a palavra do Senhor diz: o justo viverá pela sua fé. É pela fé que nós temos em Cristo que nós vivemos todos os dias. É por ela que nós
andamos, lutamos e continuamos firmes. E é Ele que nos dá. O Senhor diz que a fé é dom de Deus. É Ele que nos dá esse presente maravilhoso. Existe um pastor chamado John Piper. Ele diz assim, qual é o limite da oração? Será que eu devo orar tantas horas por dia, tanto assim? Ele diz, ore até que os montes se movam. Só pare de orar quando o monte se mover. Porque Cristo disse que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos mover uma montanha, dizer, sai daqui e vai para ali. Então ele diz, ore até o monte se mover. Hoje nós vemos um pouquinho o monte se movendo na vida do nosso pastor Ronaldo. Que o Senhor fez a obra na vida dele. Nós somos agradecidos ao Senhor por isso. E o interessante é que justamente Cristo venceu o mundo. Foi Ele que venceu. E como que nós somos vencedores? No livro de Apocalipse, nós lemos as cartas que o anjo designa às igrejas e ele diz, ao vencedor, dar-lhe a coroa da vida, ao vencedor, dar-lhe o direito de comer da árvore da vida, ao vencedor, ao vencedor. Será que como que nós conseguimos chegar e vencer? Paulo ali fez uma comparação que num ginásio de corrida, vários correm, mas o vencedor é aquele que termina vencendo. Então nós precisamos aprender a viver com Cristo sempre perseverando. Não basta nós estarmos aqui todos os dias e na primeira aflição que nós passamos, nós deixamos o Senhor. Justamente quando nós estamos em maior dificuldade é que nós temos que correr para os braços do nosso Pai. Nós temos que correr para Ele porque é só Ele que tem a solução de todas as coisas. É só Ele que nos leva ao verdadeiro caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós precisamos entender que Cristo é o nosso alvo. Davi, no Salmo 121, disse, eu elevo os olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O engraçado é que Ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor. O socorro que nós precisamos vem diretamente do Senhor. E essa graça que o Senhor nos dá de vencer o mundo é por meio dele. Por meio dele nós somos vencedores. Em Cristo nós também podemos vencer o mundo. O Senhor nunca nos pede algo que Ele já não fez por nós. O Senhor disse que nós passaríamos por aflição. Jesus passou por aflições várias. E se Ele venceu o mundo, nós também vencemos nele. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que Ele diz isso? Porque Ele morreu. Mas depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Então, se nós entregarmos a nossa vida a Cristo, um dia nós vamos morrer. Mas se nós morrermos em Cristo, com Ele nós vamos ressuscitar. E essa é a nossa esperança. É isso que realmente faz a nossa caminhada ser mais fácil, porque o Senhor está conosco. Quando o Senhor chama Abraão, Ele diz para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para ir a uma terra onde Ele vai mostrar. Ele não disse para onde Abraão ia, mas Ele disse uma coisa, que Ele iria mostrar, Ele queria andar com Abraão. Abraão não saiu como uma criança sem saber o rumo. Na verdade, não. A criança, que era Abraão, estava andando e o pai, que era Deus, estava do lado. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos chama de filhos, justamente porque Ele anda conosco como pai. Jesus disse isso. Vocês que são pais humanos, sabem dar bom presente para o seu filho. Se seu filho te pedir um pedaço de pão, você vai dar um pedaço de pedra para ele? Nunca. Ainda mais o Pai dos céus. Se nós pedimos a presença plena do Espírito Santo em nós, será que Deus vai negar isso para nós? Porque é realmente isso que importa. A presença do Espírito Santo. Porque nós precisamos estar preparados para quando Ele vier nos chamar. Justamente o que o pastor falou, nós não devemos temer a morte hora nenhuma, mas estar com as nossas lamparinas cheias de azeite, preparadas para quando o noivo vier buscar a noiva, nós estarmos preparados para ir morar com o nosso Senhor. Amém? A razão da nossa alegria, então, é isso. Cristo venceu por nós as aflições. E existiu um outro pastor do século XVII, um britânico chamado Charles Spurgeon,
um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. Ele sofreu muitas aflições durante a sua vida. Inclusive, ele faleceu com uma doença muito grave. Mas ele, de maneira alguma, desistiu. Ele pregava a palavra. Muitos se opuseram contra ele. Justamente expulsaram ele, inclusive, de uma igreja. E hoje nós podemos ter uma noção do que era aquela época, em 1740 aproximadamente, porque algumas pessoas transcreveram as pregações que ele fazia. Ele fazia pregações na Irlanda e na Inglaterra, sem microfone, nem nada, para 15 mil pessoas. E as pessoas ficavam vidradas por quanto Deus usava aquele homem. E justamente uma das passagens que Spurgeon vai pregar sobre esse texto, João 16:33, ele diz: as palavras do meu Senhor são verdadeiras quanto às aflições. Sem dúvida, tenho tido a minha parcela delas. Spurgeon sofreu muito. E ele sofreu com depressão, doenças. Mas quando ele disse acerca do bom ânimo, né, ele disse: ora, é a vitória de Cristo que nos dá o bom ânimo. É por Cristo que nós temos a alegria de viver, a alegria de fazer o nosso melhor para Ele. E Ele venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo. E o interessante é que, nessa passagem, Spurgeon fala justamente, né, ele faz uma brincadeira, ele fala: Jesus já te venceu o mundo. E em mim a graça fará te vencer novamente. Nós vencemos o mundo pela graça do Senhor em nós. E ele diz no final: portanto, tenho bom ânimo, e eu canto ao meu Senhor, que é o vencedor. Então, hoje é um dia de nós realmente nos alegrarmos, porque nós estamos com um coração alegre, porque o Senhor nos deu uma bênção. A vida do pastor. E muitas vezes, na hora de preparar a palavra, eu pensei em falar sobre a soberania de Deus, porque Ele é soberano sobre tudo e todos. Mas veio na minha mente falar sobre algo melhor, que é a soberania de Deus em ação, justamente a misericórdia sendo derramada em nós. Nós chamamos isso de providência. A providência é a soberania em nós. Justamente no texto de Gênesis 22, que é bastante conhecido, Abraão, né, Deus fala: Abraão, pega seu filho e sacrifica por mim. Abraão pega Isaac, leva até o Monte Moriá, pronto para sacrificar o filho a Deus, e Deus brada do céu: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao menino. E ali o Senhor provê um carneiro. A palavra em hebraico desse texto é simplesmente ver. Deus estava vendo Abraão. Porém, ele não só estava vendo, ele proveu, ele viu a situação e agiu sobre ela. O Senhor está nos vendo a todos os momentos. O Senhor é soberano. E muitas vezes Ele vem e age sobre nós. É a providência do Senhor. Quando nós vemos a soberania em prática nas nossas vidas. E quando nós sabemos quem o nosso Senhor é, quando nós o conhecemos verdadeiramente, nós temos essa segurança que o pastor falou. Nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que Ele é poderoso para fazer na nossa vida. Paulo diz que ele conhecia a Deus e sabia que Ele é poderoso para guardar o quê? A sua reserva. Paulo estava depositando no Senhor. E ele disse que Ele era poderoso para guardar até naquele dia. O Senhor, Ele é poderoso para guardar o nosso depósito nele. Que nós possamos depositar a nossa vida nele. E quando nós conhecemos esse Senhor, que simplesmente não é só o Criador de todas as coisas. Ele não simplesmente nos criou aqui e deixou a gente viver. Muito pelo contrário, Ele cria e sustenta todas as coisas, justamente pelo poder da sua palavra. E eu queria encerrar com um texto de Romanos capítulo 8, que, se eu posso falar isso, né, é o texto que eu mais gosto da Bíblia. Justamente Romanos capítulo 8. No versículos 18 e 19.
Os irmãos acharam? Amém? Diz assim, Paulo escreve, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E no versículo 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor Ronaldo, o senhor foi chamado por um propósito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Paulo nos diz que ele tem por certo que nenhum sofrimento desse tempo é sequer comparável à glória que nós veremos um dia. Que isso possa fortalecer o nosso coração. Que isso possa fortalecer a nossa fé. Que isso possa nos ajudar a caminhar todos os dias na presença do Senhor. Que essa graça que nos é derramada todos os dias pelo Senhor, a misericórdia que se renova cada manhã, pela fidelidade do Senhor, possa nos fortalecer, possa guiar o nosso caminho, para que até aquele dia, quando o Senhor vier nos buscar, nós estejamos preparados para morar eternamente com Ele. Amém, irmãos? Gostaria de orar. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem derramado sobre nós graças sem fim. Senhor, obrigado pela vida do pastor Ronaldo. Obrigado porque o Senhor tem sustentado ele, Senhor, durante todo esse tempo, onde ele passou por essas provações, por essas aflições. Pai, que esse exemplo, esse testemunho possa frutificar nos nossos corações. Que ele possa realmente ser como exemplo, Pai, que o Senhor está presente conosco sempre. O Senhor nos prometeu isso, Senhor. O Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, o Consolador. Que possamos realmente ter a nossa fé aumentada na Tua presença, Senhor. E que possamos aprender a confiar somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Palavra maravilhosa, viu, Rodrigo? Obrigada. Que Deus continue te abençoando e te usando. Você é muito novinho, viu? Já saber tanto. Estamos partindo aqui para o encerramento. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, meus irmãos. Sou muito grata mesmo. Tenho certeza de que Deus usou vocês em todos os momentos para que a gente tivesse esperança. E moveu o coração, o coração dele foi movido pelas orações para que o Ronaldo estivesse ali. Eu tenho certeza disso. Irmãos, aqui atrás vai ter um lanchinho para a gente, assim, um caldo, né? Foi feito com todo amor, um caldinho de frango. Não tem lactose, nada lá, tá? Um caldinho de carne. Tem um pãozinho de queijo para quem é maranhense que gosta de um bolinho de tapioca também, tá? Tem um suquinho, um refrigerante, tá bom? Só para finalizar. Em Tessalonicenses diz que deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia conta a história da redenção. Então, do começo ao fim, ela mostra de forma muito clara tudo que Deus tem feito por nós. E isso é motivo mais do que suficiente para que nós o adoremos e rendemos louvores e ações de graças a Ele. Não importa a situação que a gente passe, a gente sempre deve agradecer a Deus. O problema é que a gente não consegue enxergar as imensas bênçãos que o Senhor nos concede, né? Eu quero de novo agradecer a Deus pela presença de vocês. Eu queria, depois do Tiaguinho, chamar o Pedro, que é o nosso presbítero, para ele dar a bênção final. Pode ser, Pedro? Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia de gratidão. Enquanto eu ouvia a palavra, creio eu que Deus me incomodou para lançar um desafio. 1 João, capítulo 2, versículo 14, versículo icônico, né? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai.
Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E a gente pega e a gente despreza todo o primeira parte, e a gente lembra só, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Essa é a parte que todo mundo sabe decorar. Mas ele escreveu aos pais, ele escreveu aos velhos, ele escreveu aos experientes. E a continuação, isso é outra coisa que a gente tem mania, além de desprezar um pedaço do versículo, a gente não pega o próximo versículo e nem o anterior. A continuação desse versículo é: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Falei que ia fazer um desafio. Em todas as faixas etárias, acho que depois dos 20, talvez, a gente, por defesa própria, começa a criar um hábito do museu, que é viver do passado. Eu fui para férias para Jesus, minha irmã foi também, né? Fui para férias para Jesus, evangelizei, nossa, preguei para 50 pessoas, boca a boca, individualmente. Eu era líder de louvor. Eu pregava. Eu aconselhava. João Piper, em um dos seus sermões, ele fala, falando da velhice, eu não quero que Deus me encontre, eu vou me emocionar, eu não quero que Deus me encontre colecionando conchas na praia. Eu quero que Deus me encontre trabalhando. O pai do nosso reitor, pastor Tiago, reitor do seminário cristão evangélico, ele foi ministrar uma devocional às 8 horas da manhã, saiu da casa dele a pé, ministrou a devocional, voltou para casa e morreu. É o jeito que eu quero morrer. Não necessariamente dando devocional, não necessariamente no púlpito, enfim. Mas eu quero ter, diante do Senhor, essa certeza que eu não estou defendendo o meu comodismo com base no que eu fazia no passado. Não que eu vá conseguir colocar isso diante de Deus. Olha, Deus, como eu sou bom. Muito pelo contrário. Mas vou falar, Deus, eu sei que não está bom, mas eu tentei. E eu sei que Ele, muito gracioso, vai falar, meu filho, está lindo. Então, meus irmãos, Tiago, mas eu sou presbítero. O que mais que você pode? Tiago, mas eu sou pastor, o que mais você pode fazer? Tiago, mas eu toco no violão, o que mais você pode fazer? Tiago, mas eu estou cansada. Sirva sentado. Tiago, mas eu tenho dor nas costas. Vou pedir alguém para ir na sua casa para você aconselhar. Tiago, mas eu só sei cozinhar. Cozinhe. Tiago, mas eu não sei fazer nada. Sirva ali o suquinho de uva da Santa Ceia, mas trabalhe. Faça alguma coisa para Deus. Eu creio de verdade que Deus está falando isso para todos vocês, porque não tem nenhum de nós que não possa melhorar em diversos aspectos. Porque aquele que diz que não peca, está mentindo, né? Vamos orar mais um pouquinho, antes do nosso presbítero encerrar? Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas também te louvamos por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Te louvamos por tudo que meu pai, por exemplo, fez, meu Deus, como instrumento teu, como ferramenta tua, pregando, evangelizando, louvando. Mas, Pai, eu dirijo a ele, eu dirijo a mim, eu dirijo a todos os irmãos. Eu quero te pedir, continua nos usando, Pai amado. Renova no nosso coração a chama, a sede, a vontade de te seguir, de te buscar, de aprender mais sobre ti, até o último dia das nossas vidas, e que quando chegar a nossa hora bendita de te conhecer, nós possamos ser encontrados trabalhando, Deus. Não acomodados, não dizendo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Que a gente possa dizer, eu faço, eu prego, eu sirvo, eu aconselho, eu louvo. Trabalha no nosso coração, Jesus, porque tu és bom, porque tu és misericordioso, porque o Senhor nos usa, aleluia, apesar de nós. O Senhor não nos usa porque somos bons, não. O Senhor nos usa porque o Senhor é misericordioso e apesar de sermos ferramentas falhas, o Senhor age maravilhosamente através de nossas vidas. Então te peço, Pai amado, em nome de Jesus, toca corações essa noite. Aqui a gente tem gente
que já ouviu falar do Senhor e acha que é o suficiente. A gente tem gente que te serve e está acomodado. A gente tem gente que te serve e que reconhece que precisa te servir muito mais. Então, que todos esses corações, Pai amado, estejam dispostos a dar um passinho. Um passinho hoje, um passinho amanhã, um passinho depois, para que daqui a um ano nós tenhamos dado 365 passinhos na sua direção, Pai amado. Abençoe essa noite. Te agradecemos novamente por todo mundo que está aqui e, claro, nessa noite especial pela vida do meu paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desafio aceito, Thiago. Amém. É o melhor lugar que a gente pode estar. Não aqui na igreja, só física. É na presença do Senhor. Esse desafio é o melhor que a gente pode aceitar. Porque nós corremos, nós batalhamos, nós lutamos pelos nossos sonhos, vontades, mas eles não têm sentido se nós não estivermos na presença do Senhor. E nós temos esse privilégio, porque o mundo não conhece isso, e nós conhecemos. Então, desafio aceito, que o Senhor nos dê força para fazermos isso, amém? Porque hoje aqui, com a presença do irmão Ronaldo, nós estamos nos reunindo para agradecer a Deus. Isso é lindo. Esse culto aqui, hoje, é de ação de graças. É agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão que esteve numa situação crítica, mas que o Senhor levantou, restaurou e transformou o pranto que nós estávamos em festa. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus da promessa esteja sobre nós hoje, para sempre, com todo o povo de Deus espalhado na terra. Em nome de Jesus. Amém. Não.